Fala meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professor Vini aqui para mais uma aula de Geografia, hoje fazendo a segunda análise da UniOeste, que é a parte de Geografia Física e Ambiental. Então esse ramo da Geografia, né, que acaba tendo uma certa vantagem no número de questões dentro da banca da UniOeste. Então das últimas 50 questões, que é o material que vocês têm acesso, nós temos 16 questões dentro do campo da Geografia Física. Então, a geografia física, né, dentro aqui da UniOeste, ela é o grupo mais representado. E quais são os temas que mais caem? Gente, relevo e clima forma um primeiro grupo, tá? Que inclusive conversa muito nessa prova. Quando eu analiso outras provas pelo Brasil, é mais comum eu relacionar relevo com hidrografia, por exemplo, né? Ou relevo com uso do solo, talvez. Aqui o relevo aparece bem atrelado à climatologia. Já vamos explicar um pouco melhor. Uma coisa que aparece muito, tá? Muito mesmo, são os domínios morfoclimáticos. Então é o assunto que mais cai, né, junto com o sensoriamento remoto na prova. Muito aqui relacionado na UniOeste com os impactos ambientais. Então eles aparecem juntos. Tem ainda questões que envolvem formação da Terra, que é algo muito mais ligado à física e à biologia nos outros editais, e também fontes de energia. E até mesmo fenômenos naturais como terremotos ou anomalias como é o Ninho e Laninha também são bem comuns de aparecerem nas provas de vocês. O que eu vejo, né, nesses anos que eu trabalho com prova sempre na UniOeste? É uma prova muito abrangente, só que ao mesmo tempo fácil. Então ele trabalha meio que tudo, você tem que ter um bom conhecimento de tudo. A única coisa é que você não precisa se aprofundar muito. Ele fica na margem, ele fica no raso. Tá? Ele não vai se aprofundar em teoria tectônica, por exemplo, como uma UFPR. Não vai se aprofundar em rochas, como a UEM faz, ou em questões hidrológicas, como a UEM faz. Ela é uma prova um pouco mais rasa nesse sentido. Separei algumas questões para nós hoje, né? Essa aula é um pouquinho mais longa que as outras, justamente porque tem mais assuntos. O primeiro assunto que eu gosto bastante, que a UniOeste sempre cobra, é a relação relevo-clima. Tá? Eles sempre vão trabalhar com vocês gráficos, tabelas, textos, né? Normalmente nesse campo aqui do conhecimento tem bastante disso. Apesar de as cidades de Paranaguá, Curitiba e Guarapuava situarem-se praticamente na mesma latitude, então elas estão na mesma linha, né? Se você for pensar no mapa, apresentam diferença nas suas respectivas temperaturas médias anuais, como é representado na seguinte tabela. A gente tem o Paranaguá, que está praticamente no nível do mar, né? Temperatura média anual 21 graus, 21 graus e meio, que é bastante. Curitiba, a temperatura média anual de 18 graus, cara, teria que ver a média histórica que ele fez ali, porque é um pouco menos, tá? Guarapuava, 1.120 metros em relação ao nível do mar, com uma temperatura média de 17 graus Celsius, tá? E aí ele coloca, né, a altitude em metros em relação ao nível médio dos mares. No caso aqui do Brasil, a gente usa Imbituba, Santa Catarina, como o 0 metros, né? Porque às vezes o mar também não tem a mesma altitude, dependendo do ponto que eu seleciono. Mas beleza, né? Tirando essa parte um pouco mais chata, né, e teórica, vamos analisar, né? Por que as temperaturas estão descendo conforme eu aumento a altitude? Tá? Gente, é uma questão lógica, né? Se eu estou mais alto, consequentemente eu estou mais frio. Então, se eu pegar aqui uma serra, tá? E depois uma região de planície, beleza? A gente pode colocar aqui, por exemplo, um ponto 1. Por exemplo, o Paranaguá está no nível do mar, beleza? Eu poderia ter, por exemplo, aqui a Serra do Mar no Paraná. E depois a gente entraria no primeiro planalto. Curitiba está aqui no primeiro planalto paranaense, a cerca de 935 metros. Tá? Então, quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Então, você já arriscaria, por exemplo, a B e a E. Por que isso acontece? Primeiro, pela rarefação do ar. Então, quanto mais alto, né, mais o ar é rarefeito, menos ele consegue conservar a energia, então o calor dissipado na superfície naquele ponto. Fora que quanto mais alto, menor normalmente também é a superfície de contato que libera, né, o calor ali refletido pelos raios solares. Então, quanto mais alto também, menos área eu tenho de reflexão, consequentemente, a gente fica com uma temperatura menor. Então, são várias coisas, né? Então, por exemplo, na letra C, né, quanto maior é a altitude, menor é a temperatura, já que o ar é mais rarefeito, sim, a C é correta. Tá?
Vamos dar uma analisada na A. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, já que a umidade do ar é maior, não tem muito essa relação, tá? Normalmente, quanto mais alto você vai, né? Normalmente, menor a umidade, mas sempre que a umidade é maior, é mais quente, tá? Sempre que você pegar um lugar úmido, ele é mais quente que o lugar seco, beleza? Ele vai conseguir ter, inclusive, o calor, né? Enfim, não dá para fazer uma relação que nem ele coloca na A. Letra D. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, já que a pressão do ar é maior, não, a pressão é menor, né? Então, devido à menor a coluna de ar que tem naquele ponto. Beleza? Então é isso, né? Ficamos com letra C, uma questão bem teórica. Aí um assunto que cai demais na UniOeste é domínio morfoclimático. E eles trabalham quase que exclusivamente com essa teoria de núcleos, né? Que é a teoria de domínio que a gente ensina para vocês. Domínios morfoclimáticos referem-se às diferenciações de paisagens naturais derivadas da integração de fatores físicos como relevo, solo e clima. Todos os domínios brasileiros estão sujeitos a alterações em sua organização natural devido ao processo de aquecimento global e mudanças climáticas, segundo os modelos de previsão climática. Assinale a alternativa que indica corretamente o efeito mais importante do aquecimento global. Então, eu trabalho a classificação de vegetação, estou trabalhando, né, com uma concepção de domínio dentro dessas vegetações e você tem que entender aqui o aquecimento global. Tá? Veja que ele não fala muito de agricultura, não fala muito de urbanização. Ele está mais preocupado aqui com esse espaço. Né? Letra A. O domínio das caatingas será afetado pelo processo de pediplanação que transformará as plantas desse domínio em plantas xerófitas. Gente, essas plantas já são xerófitas, né? Então, o xeromorfismo, aspectos de xerófitas, são aquelas vegetações adaptadas a lugares secos, o que já é uma característica da caatinga. Professor, então eu tenho que lembrar as características dos domínios para o Oeste? Sim. Pô, se está em dúvida disso, volta para revisar, tá? Letra B. O domínio das araucárias terá sua área natural reduzida, já que o pinheiro do Paraná é uma espécie adaptada a climas com condições mais frias? Sim. Mesmo se não existisse o aquecimento global, o pinheiro do Paraná estaria naturalmente desaparecendo, tá? Ele evoluiu, ele se formou numa época muito mais fria do planeta. E claro, ele vai se expandindo, né? Nós saímos de uma era do gelo há 10, 12 mil anos atrás. O planeta vem aquecendo e os pinheiros naturalmente estão desaparecendo, cara. Agora, se eu aumento o aquecimento global, né, além do próprio aquecimento natural da Terra, que é o que está acontecendo, com certeza ele vai começar a sumir bem mais, né? Coloquei um X ali, mas era para fazer um correto, tá? Então a letra B é correta. Letra C. O domínio do cerrado se transformará em floresta atlântica, já que os modelos climáticos prevêem chuvas acima da média para o centro-oeste com aquecimento global? Gente, na verdade não, né? Para eu ter mata atlântica, então o que a gente vai chamar de floresta, lá, umbrófila densa, por exemplo, você tem que ter uma umidade constante e também tem que ter uma temperatura constante e uma insolação não tão alta, né? O cerrado não tem isso. O cerrado tem uma região com uma alta insolação, por ter uma certa alta pressão atmosférica. Você tem a ausência de massas úmidas, sobretudo no meio do ano, no inverno, tá? E, cara, não tem, né? Não tem como aquilo virar uma floresta umbrófila densa. Na verdade, o cerrado, ele está avançando sobre regiões de floresta estacional semidecidual mais tradicional e também avançando sobre regiões amazônicas. Inclusive, se fala no processo de savanização, tá? Porque as chuvas estão ficando um pouco mais irregulares, então aquelas vegetações amazônicas na borda do contato com o cerrado, na verdade, elas estão se transformando em savana, em cerrado. Tá? Isso é bem comum na África, mas a gente já começa a ter algumas pistas disso no Brasil. É o contrário aqui, né? Letra D. O domínio dos mares de morros é o menos afetado pela mudança climática, já que a floresta preservada, gente, mares de morro é Mata Atlântica, pelo amor de Deus. Né? Sem chance alguma, né? E o domínio dos pampas sofrerá mudança na condição natural, já que os modelos climáticos prevêem a formação de um deserto na região sul? Não, de forma alguma. A única região que tem um certo risco de desertificação é aquela região do semiárido, né? Então, ele vai pegar ali o norte de Minas e uma parte do interior do Nordeste. Ali, realmente, eu tenho um perigo de desertificar. Agora, pô, no sul do Brasil chove muito, né? Você tem massas úmidas, MTA, MPA, atuando ali o ano todo. Não forma não tem essa questão de desertificação, não é muito difícil. Gente, fora que as mudanças climáticas, elas ocorrem, elas são verdadeiras, elas são problemas, só que assim, esses reflexos, eles demoram a acontecer, não é de uma coisa, não é da noite para o dia, né?
Beleza? Então aqui uma questão envolvendo bem essa ideia de aquecimento global com vegetação. 14. Em uma conversa entre uma avó e sua neta da etnia Wapixana, a avó disse: as árvores protegem a terra e os rios de baixo não secam. Realmente as árvores controlam a erosão, né? E isso mantém ali o solo mais estável, você mantém as minas de água, enfim, até mesmo a questão da infiltração e escoamento superficial, beleza. A magia das árvores não é apenas alimentar, impedir deslizamentos, manter todos os seres em segurança e proteger as nascentes do rio. Elas conectam os rios de baixo com os rios de cima. Uma árvore bebe muita água por suas raízes, então cada folha devolve o espírito das águas que sobem como fumaça. Assim, muitos rios de água sobem para o céu todos os dias. Lá no alto amadurecem em gotas e se desprendem para ganhar o mundo. Galera, o que ele está narrando aqui? O ciclo da água, né? Tem o rio, tem a evaporação, tem a formação de nuvens, tem a precipitação que é a chuva. Isso cai, infiltra, escoa. Isso aqui é o ciclo hidrológico. Letra D, né? Aqui não tem nem muito o que pensar. Galera, ciclo geológico, ele está falando de formação de rocha? Não. B, ciclo de hidrogênio? Não. Ciclo pedológico, então ciclo de formação de solos? Também não. Letra E, ciclo circadiano. Ciclo do sono? Não. Inclusive o meu está bem desregulado, né? Tem que voltar a tomar melatonina. Tá? Então, é do ciclo hidrológico. Aqui não tem nem o que falar, né? Questão 7. Moradores de Cascavel sentem temor de terra após terremoto. Segundo o Corpo de Bombeiros, 4 pessoas ligaram para relatar o fenômeno. Beleza. 19 de julho de 2024. O episódio aconteceu após um terremoto de magnitude 7 ter ocorrido na região do Atacama, no norte do Chile. Ô, galera, América do Sul tá aqui. Eu sou um exímio desenhista. Cascavel, velho, lá no oeste do Paraná, quase no limite com o Paraguai, né? Uma região bem centralizada da América do Sul. Nós tivemos aqui uma origem de um tremor no Chile, onde nós temos lá a Cordilheira dos Andes, enfim, o encontro da placa de Nazca, né, com a placa sul-americana, naquele sentido convergente. E aí, claro, né, lá naquela região tem falha, esse negócio se dissipou em ondas até atingir Cascavel, beleza? É claro que em Cascavel essa onda já chega bem fraca, né, pô? A zona do o hipocentro e o epicentro estão lá no Chile, malandro. Até chegar em Cascavel, pô, rodou uns 1000 km essa onda, né? Então ela começa a perder, obviamente, a força, né? Vai começar a se dissipar. Vamos lá, vamos procurar a questão correta, então, envolvendo o terremoto. Um terremoto ocorre em função das construções humanas? Não. O que gera um terremoto, ô tropa? Um terremoto ele é causado, tá, por um processo tectônico, de encontro de uma placa tectônica ou do deslizamento de uma placa tectônica em relação a outra, que é um movimento transcorrente, né? Ou até mesmo em questões divergentes, placa tectônica, acontece um tremor ou outro. Ou em regiões de falha, ela tem uma falha ali, mas é tudo geológico, né? Não construções humanas. Cara, a construção humana pode afundar o terreno, que é subsistência, pode fazer outras coisas, mas um terremoto é sem chance. Letra B. A característica contínua e não fragmentada da crosta impede a ocorrência de eventos tectônicos próximos dos limites das placas tectônicas? Não. Pô, é no limite, é no contato de uma placa tectônica com a outra que o pau quebra, né? No meio da placa tectônica não tem nada. O negócio devagar, quase parando, né? Faz sentido. Inclusive no meio das placas tectônicas, onde a gente tem aquele movimento de pirogenia, lento pra caramba. E na borda lá tem tectonismo ativo, tem orogenia, tudo pegando fogo. Letra C. A maioria dos terremotos ocorre nos limites das placas? Sim. Em zonas altamente deformadas? Sim. Onde as placas convergem, afastam-se ou deslizam? Sim. São os 3 movimentos possíveis de uma placa tectônica devido às forças endógenas lá do manto terrestre, que geram, né, o esforço tectônico, o tectonismo, que pode gerar montanha, vulcão, terremoto, formação ou destruição de continentes. D. As ondas sísmicas não se propagam em estruturas sólidas? Claro que se propagam. Terremotos se propagam em estrutura sólida. Letra E. O denominado Círculo ou Anel de Fogo do Pacífico é conhecido como área de menor atividade? Não, de maior atividade, né? Pega ali a América do Sul, América Central, América do Norte, partes da Europa e da Ásia e também da Oceania. Então faz aquele círculo ao redor do Pacífico, que é onde a gente tem mais de 90% de todos os terremotos, né, e incidências vulcânicas aí do planeta. Beleza? Galera, a questão bem aberta também, né? Fala de vários lugares, fala de placa tectônica, fala de terremoto, enfim, questão muito aberta. Depois a questão 5. Em relação aos debates atuais sobre a crise ambiental, assinale a alternativa correta. Beleza. As novas diretrizes globais apontam o Brasil como modelo na prevenção de desastres e preservação? Não, né? O Brasil tem o CEMADEM, isso eu concordo, né? Nós temos até alguns órgãos que ajudam na prevenção de desastre.
Mas, cara, quase nunca funciona. E se o CEMADEM, né, ele coloca um alerta ali de tornado, de, sei lá, de chuva excessiva, de alguma coisa, dificilmente o poder público local, a Defesa Civil faz alguma coisa. As pessoas muitas vezes se negam também a sair de casa em momentos. Enfim, o Brasil não é modelo de nada, né? Nem de preservação, nem de prevenção de desastre natural, de forma alguma. Letra B. As práticas atuais de consumo e produção industrial, além da quebra de acordos internacionais, apontam maior incidência de desastres naturais? Sim. O que ele está falando aqui? As práticas atuais de consumo. Galera, a gente está na terceira para quarta, está na quarta revolução industrial, o mundo consumindo cada vez mais. Eu tenho 2 celulares, estou com 3 telas na minha frente, tenho umas 4 garrafas de água perdidas aqui pelo meu estúdio. Tá? Se a gente volta a 40 anos atrás, nada disso existia. A galera vive uma vida super espartana. Né? O consumo só aumenta, a produção industrial só aumenta. Países como os Estados Unidos da América saindo do Acordo de Paris, por exemplo, com Trump, apontam maior incidência de desastres? Sim, cara. Se a gente está emitindo mais gases de efeito estufa, produzindo mais, poluindo mais, o aquecimento global aumenta, a poluição aumenta. Isso favorece desastres naturais, mudanças climáticas, né? Até mesmo problemas de saúde, biomas, qualquer coisa que você pensa aí que o impacto ambiental cause. No futuro, e sim, apontam maior incidência. Não é que agora vai acontecer, daqui a um tempo começa a se refletir. Cara, perfeito a letra B. Letra C. Os debates promovidos na educação básica e ensino superior vêm formando uma geração mais consciente e que, em razão disso, terá condições de superar a crise ambiental atual em menos de 2 décadas? Então, em menos de 20 anos, a nossa geração vai resolver isso? Não! Pelo amor de Deus. Eu concordo com a primeira parte, agora, a segunda parte não, né? Isso é um debate para 100 anos, né? Letra D. As disputas presidenciais não abordam a questão ambiental? Pô, claro que aborda, né? Claro que aborda. Você tem ideias políticas ou pessoas, né, que têm uma noção diferente de outras em relação ao meio ambiente, em relação ao solo, em relação à floresta. Pois esse é um tema central na política brasileira. Apesar que os nomes mais conhecidos e mais corriqueiros da política, ninguém liga muito para isso. Letra E. Os coletivos ambientais e de sustentabilidade hoje são os únicos instrumentos que realizam proposições de política e sustentabilidade? Não, pô, tu tem universidade, tu tem empresas, tu tem cientistas independentes, né? Não necessariamente os coletivos, as ONGs, de forma alguma, né? No geral, essa galera só atrapalha, às vezes. Galera, então nós temos aí esse trabalho, né? Abordando aqui geografia física da UniOeste. Eu trouxe os assuntos que são um pouquinho mais diferentes dos outros, né? As questões no geral, cara, são questões todas também de geografia física bem tradicional. É bioma, é terremoto, é clima, é o de sempre, tá? Isso aqui não muda. Também tem no meu YouTube o vídeo lá de geografia física, tá? 25 questões resolvidas de geografia física e a lista disponível para vocês. Muito obrigado, bons estudos e até mais.